convite, nós somos os amigos do noivo. Porque o que você faz no seu dia a dia não depende do que todo mundo está fazendo, mas a sua missão é preparar quem está do seu lado. A sua missão é ficar pronto e preparar mais alguém. Porque assim o amigo do noivo faz com que o dia do Senhor avance. Esse é o nosso desafio. O nosso desafio é ver e entender que a nossa pequena parte realmente importa. Que aquilo que a gente tem para fazer, mesmo que seja pouco e pequeno aos olhos dos homens, faz parte de um todo que Deus está fazendo. É como se fosse uma sinfonia, sabe? São centenas e centenas de instrumentos, são centenas e centenas de cordas espalhadas em cada instrumento, mas cada notinha importa. Talvez você é só uma notinha lá embaixo. Talvez você é só um barulhinho lá no fundo, mas sem ele a sinfonia não fica completa. Sem ele a música não fica como o autor desejou que ela fosse. Nós precisamos nos envolver com o plano e com o projeto de Deus, de fazer discípulos, de proclamar o Evangelho do Reino e de preparar pessoas para o dia mais importante das suas vidas. O dia mais importante da sua vida não é o dia que você é salvo, porque você é salvo para um dia estar para sempre com Cristo. Se nós não tivermos esperança nesse dia, até mesmo o dia da nossa salvação pode se perder, pode ser dissipado da nossa cabeça a sua devida importância. Nós precisamos amar o dia do Senhor, precisamos desejar pelo dia do Senhor. E o apóstolo Pedro nos convida a apressar este glorioso dia. Amém? Tudo bem até aqui? Joia? Sim ou não? Vocês estão aí mesmo? Então? Beleza. Vocês estão prontos? Foi só uma introdução rápida para a gente poder começar o assunto. Perdão. Bom, o que eu quero falar com vocês hoje é como que esse tipo de gente nasce. Como que esse tal de amigo do noivo aparece. De onde ele vem, como eles são, o que comem, né? De onde que surge esse tipo de ser humano? Sabe, se Deus está interessado em preparar a sua noiva e para isso ele levanta amigos do noivo, como que eu posso me qualificar para essa tarefa? Essa é a pergunta, ok? Como que eu posso me inscrever para esse ministério? Como que eu posso me tornar também um amigo do noivo? Lembra que antes do Senhor vir, houve um mensageiro, alguém que preparou o seu caminho, alguém que antecipou as pessoas naquilo que elas precisavam ouvir para estar prontas para quando o Senhor viesse, eles estarem, de pé, preparados, porque o dia do Senhor é barro pesado, é forte. A gente vê que antes do casamento de Isaac, Abraão chamou seu servo Eliezer e falou: ei, acha uma noiva e prepara ela para o meu filho. Isso é preparar o caminho. Isso é deixar alguém pronto para o glorioso dia. Antes da rainha Esther se casar com Assuero, rei da Pérsia, Mordecai preparou aquela menina órfã para que ela fosse uma rainha de fato. Antes de Jesus vir na sua primeira vinda, houve um homem chamado João Batista. E esse homem, ele tinha como missão e ministério preparar aquele povo que ia ouvir o Senhor. Para quê? Para que eles tivessem um coração bem disposto, para que eles estivessem preparados, porque o Senhor estava vindo. Queridos, antes da segunda vinda,
Deus vai levantar milhares de mensageiros, homens e mulheres, jovens, crianças, adultos, velhos, pessoas que vão proclamar o Evangelho do Reino para preparar uma multidão para a segunda vinda. Porque quando Jesus vier também não vai ser moleza, vai ser um dia glorioso, porém também vai ser um dia terrível. É o mesmo dia, mas ele é tanto terrível quanto glorioso, depende de que lado que você está. Mas antes dele vir, ele envia mensageiros. Antes dele chegar, ele prepara os seus amigos para que eles tenham uma mensagem clara, que deixe as pessoas avisadas e preparadas, porque ele está chegando. É um dia glorioso, mas se você não estiver preparado, é também um dia terrível. Por isso que é tão importante os mensageiros se prepararem agora, enquanto ainda não existe turbulência. Você acha que o coronavírus é intenso? Queridos, nós nunca mais vamos ter um ano mais fácil do que 2020. Não existe mais velho normal. Não existe mais voltar ao normal. Não existe mais normal. As coisas vão crescer e escalar em intensidade até que a única resposta e solução possível seja o próprio Deus abrir os céus e vir reinar na terra. Essa vai ser a única resolução possível. E as coisas estão crescendo e escalando para chegar nesse ápice. Esse é o ápice da história. Esse é o momento mais alto de todos os dias. É a conclusão dessa era. Então, agora que está tudo bem, nós precisamos nos preparar. Você pode até vir na igreja. Você pode até ter uma Bíblia. Você pode até ler a Bíblia. Olha que lindo. Não que a gente faça muito, mas a gente até pode. Você pode estar pronto. Você pode preparar as pessoas ao seu lado. Porque eis que vem um dia. Esse dia é semelhante ao trabalho do ourives, onde ele senta no fogo para purificar e derreter o ouro e a prata. Você tem noção que as nossas vidas vão ser derretidas pelo ourives no fogo das dificuldades, até que tudo que age em nós seja tudo que Ele quer? E hoje voluntariamente nós podemos entrar e abraçar esse processo. Mas antes do Senhor vir, Ele levanta os seus amigos, pessoas que entendem o seu coração, pessoas que entendem a sua mensagem, pessoas que o conhecem de verdade, pessoas que são de fato amigos e pessoas que têm clareza na mensagem para poder preparar outras pessoas para esse glorioso dia. Como que eu me torno esse tipo de pessoa? Como que eu posso me tornar um mensageiro? Sabe, não alguém que faz parte do problema, mas alguém que faz parte da solução. Alguém que proclama com ousadia e com clareza coisas difíceis, coisas duras de se dizer. Como que nós podemos nos habilitar para ser esse tipo de crente? Queridos, eu quero te dizer que o crente de domingo em breve não vai mais existir. Não vai dar mais para ser um evangélico não praticante. Não vai dar mais para ser, sabe, só um crente, mas eu fico de boa, não me envolvo muito. Não vai mais dar para ser um crente que, eu vou desse domingo que vem eu fico e a gente fica nesse chove no molho. Sabe, vai chegar um dia onde vai ser tão intenso, onde todo mundo vai precisar se posicionar. Eu sou um discípulo de Jesus. E nesse dia as pessoas vão estar tão desesperadas que qualquer pessoa que tenha um pouco de clareza a respeito das Escrituras vai ser como uma lâmpada acesa no meio das trevas. Mas hoje ainda está de dia. A lâmpada acesa não faz tanta diferença hoje. Mas um dia vai ficar de noite.
chegar uma hora de grandes trevas que vão cobrir toda a terra. E quem tiver uma lâmpada acesa vai ser mais útil do que esse monte de lâmpada aparentemente brilhando enquanto ainda é dia. Nós precisamos entender qual é o tipo de estilo de vida que prepara esse tipo de gente. Não, os nossos métodos de discipulado não preparam esse tipo de gente. O nosso método de cristianismo não prepara esse tipo de gente. Esse tipo de gente, ele nasce dentro de um determinado contexto que eu quero apresentar para vocês. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 é a história que Lucas conta para Teófilo a respeito dos fatos verdadeiros que ele conseguiu organizar sobre a história de Jesus. E ele começa contando essa história dizendo a respeito de um homem chamado Zacarias e uma mulher chamada Isabel. Os dois eram de família sacerdotal, ou seja, da tribo de Levi. E eles eram estéreis. Eles já eram avançados de idade e Isabel não podia ter filhos. Só que a palavra de Deus conta um segredo especial sobre eles. Lucas capítulo 1, versículo 6. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles ainda não tinham filhos, mas eles estavam vivendo de uma maneira irrepreensível. Eles ainda não viam o resultado, mas eles estavam vivendo, se preparando para que esse dia pudesse acontecer. Queridos, mensageiros do tipo de João Batista nascem no meio de mães e pais, físicos ou espirituais, que estão vivendo de maneira irrepreensível diante do Senhor. Não queira que os jovens sejam grandes homens de Deus se nós, homens adultos e mulheres maduras, não vivemos de maneira irrepreensível diante do Senhor. Não espere que as crianças cresçam e amem o Senhor se nós não lideramos pelo exemplo. Não ache que as crianças e os jovens vão fazer o que a gente fala. Eles vão repetir aquilo que a gente faz e vive. Mensageiros proféticos, amigos do noivo, nascem no meio de pais e mães, físicos e espirituais, que estão vivendo de maneira irrepreensível diante do Senhor. Versículo 6. Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus. Versículo 8. Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus. Zacarias não era um homem omisso, mas era um homem comprometido com o seu sacerdócio. Se você vê, a maioria das pessoas envolvidas com as coisas de Deus geralmente hoje são mulheres, porque os homens estão envolvidos com qualquer coisa menos com o seu sacerdócio. Zacarias exercia o sacerdócio dele diante de Deus regularmente. Ele estava diante do Senhor queimando incenso. Queimando incenso é um jeito bíblico de se dizer orando. Orações são como incenso. Elas sobem ao céu com um aroma agradável. E Zacarias estava exercendo o seu sacerdócio. Queridos, a primeira coisa que nós precisamos entender é que se nós queremos nos posicionar como amigos do noivo, nós precisamos ter famílias sacerdotais. Homens e mulheres de Deus de verdade. Não homens e mulheres que vêm domingo no culto. Não homens e mulheres que até gostam de Deus e que até dão dízimo,
e que até trazem as crianças para a salinha, os homens e mulheres posicionadas no seu sacerdócio e que vivem de maneira irrepreensível diante do Senhor. Em outras palavras, você quer ver um avivamento acontecer? Avivamento é resultado de famílias funcionando. Sem famílias não existe avivamento. Avivamento é resultado de famílias posicionadas no seu sacerdócio, criando filhos para a glória de Deus, trabalhando para a glória de Deus e existindo de maneira irrepreensível diante do Senhor em tudo o que eles fazem. Nós não resolvemos a questão de levantar amigos do noivo fazendo uma conferência amigos do noivo num fim de semana. Nós resolvemos essa questão arrumando as nossas casas, arrumando os nossos casamentos, confessando os nossos pecados, sendo transparentes uns com os outros, honrando os nossos cônjuges, amando os nossos pais, honrando as nossas esposas, cuidando dos nossos filhos. Avivamento é família. Avivamento é família funcionando de maneira sacerdotal. Não ache que você possa experimentar um avivamento e se tornar um amigo do noivo, deixando sua família para trás. Não ache que você pode negligenciar o seu casamento, sua sexualidade, as suas finanças, a sua criação de filhos e achar que você vai vir aqui domingo e o que vai acontecer aqui nada mais, nada menos é do que fogo estranho, porque Deus vê o fogo de verdade em casa. Não existe avivamento, não existe amigos do noivo sem famílias bem ajustadas. Quando a gente vê as figuras de amigos de João Batista, é meio engraçado, né? Porque o Evangelho de Mateus vai dizer pra gente que João, ele se vestia, né, com uma roupa de pelo, né, com um cinto de couro, e que ele comia gafanhotos e mel. Então a gente sempre pensa naquele homem meio espantalho, meio homem das cavernas, assim, bem magrelo, porque jejua demais, e um cara super mal-humorado, cuspindo nas pessoas enquanto fala e pregando aquela mensagem arrogante, humilhando todo mundo. A gente pensa que João era meio tipo que um homem das trevas, mal conseguia falar o dialeto de verdade. E a gente pensa às vezes que ele foi para o deserto quando era criança e foi criado pelos lobos. Não, peraí, essa aí é a história do Mowgli, né? Não, é outra história. Sabe o que aconteceu? João não foi morar sozinho no deserto. Lucas 1, versículo 80. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de se manifestar a Israel. Tem tanto para a gente falar sobre João, só na profecia do anjo, só no cântico de Zacarias, só na declaração de Isabel, só na interação de João com Jesus no útero, ainda, né, na barriga, cheio de alegria desde o ventre da sua mãe. Mas aqui a gente vê o retrato de uma família inteira que se muda para o deserto em prol do destino profético e da palavra profética que estava sobre uma criança, sobre uma geração. Aqui a gente vê pais e mães, um pai e uma mãe, que se posicionam para ver o romper de Deus acontecer na vida da próxima geração. Pai e mãe que pagam o preço de se mudar do conforto da cidade para o deserto, para lá criar o seu filho, onde tudo o que eles têm para fazer é fazer com que o menino cresça e se fortaleça no espírito. Hoje a nossa vida é geralmente o contrário, né? Os nossos filhos, eles pegam o resto do nosso dia, que a gente entrega para o nosso dinheiro, e o que sobra a gente oferece
para eles rapidão, na expectativa de que domingo eles possam assistir um cultinho legal e que eles aprendam alguma coisa naquela historinha bonitinha de Jesus multiplicando pães e peixes, como se aquilo fosse tipo uma historinha. Se nós queremos ver amigos do noivo se levantando, nós precisamos nos pegar tudo que a gente tem e mudar para o deserto. A gente precisa pegar tudo que somos e tudo que temos e apostar todas as nossas fichas naquilo que Deus falou que vai fazer através de uma geração. Nós precisamos nos mudar para o deserto. Isabel e Zacarias creram no destino profético do seu filho e se mudaram para um lugar onde não havia distração, para que então um mensageiro pudesse ser forjado. Queridos, esse tipo de homem não nasce nos palácios dos reis. Eles não estão vestidos de roupas bonitas e eles não falam politicamente e eloquentemente. Eles são forjados no deserto. Jesus, em Lucas capítulo 11, fala: o que vocês foram ver no deserto quando vocês foram ver João? Vocês foram ver um homem bem vestido? Vocês foram ver um caniço balançando de um lado para o outro? Não. João era radical. E esse tipo de homem é forjado nas chamas da fornalha do jejum e da oração, sem distração. Queridos, a gente precisa entender que para algumas pessoas o deserto é um lugar negativo, onde a gente passa por uma prova. Para outras pessoas, o deserto é um lugar onde nós habitamos até que chegue o nosso momento de se manifestar para Israel. Enquanto o deserto for só uma temporada ruim na sua vida, você nunca vai desfrutar daquilo que Deus realmente pode te mostrar no deserto. Mas quando você abraçar o deserto como a minha única opção é Deus, o meu único prazer é Deus, e o deserto é tão bom para mim, porque pelo fato dele não ter nada, eu posso me concentrar melhor em Deus, que eu quero fazer daqui a minha casa. Provavelmente essa é uma mensagem muito contraditória, porque você vai ver sempre pessoas falando que o deserto é uma estação temporária na sua vida, mas que Deus vai te trazer uma vitória, que Deus tem logo para lá uma bênção para você, e ele muda a voz, né, na hora de falar isso. Nós estamos falando de amigos do noivo. E amigos do noivo se mudam para o deserto voluntariamente, não porque é uma fase difícil da vida, mas porque lá é o lugar de se encontrar Deus. Queridos, não existe nenhum homem de Deus na Bíblia, não existe nenhum homem de Deus na Bíblia que não passou uma longa temporada no deserto. Começa com Abraão, peregrinando anos e anos e anos numa terra que não lhe era comum, sem possuir essa terra, mas andando de norte a sul, de leste a oeste, em busca de uma cidade que não era feita nem construída por mãos humanas. E ele peregrinou pelo deserto, de tenda em tenda, e avistou a sua promessa. A gente tem a própria nação de Israel, que antes de entrar na sua terra prometida, passa por um determinado período de tempo no deserto. E a gente acha que todo o deserto é ruim, mas nem todo o deserto é ruim. Parte do deserto fazia parte do plano de Deus, porque eles podiam sair do Egito e simplesmente subir para Canaã, mas Deus falou o seguinte: eu não vou mandar eles para Canaã para que eles vejam a guerra e fiquem com medo e voltem para o Egito. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou conduzir eles pelo deserto. O fato deles terem ficado 40 anos no deserto é o problema, mas o deserto sempre foi parte do plano de Deus para amadurecer a nação de Israel. É no deserto que o Sinai acontece. Você sabe o que é o Sinai?
é uma montanha pegando fogo, onde raios, trovões e relâmpagos trovejam a voz de Deus. O Sinai é o lugar onde pessoas podem subir e entrar na nuvem e comer diante do Deus de Israel. Mas o Sinai fica no deserto. Rei Davi, grandes promessas sobre a vida dele, mas anos e anos e anos, pelo menos 15 anos, antes de entrar nas suas promessas, no deserto e na perseguição de cidade em cidade, fugindo e sofrendo. Mas é nesse contexto que ele escreve os melhores salmos. Você quer ter salmos bons? Se mude para o deserto. Não é pague alguém para cantar um salmo para você. É se mude para o deserto e ganhe a história profunda com Deus. Ganhe uma história com Deus que você possa contar e cantar da verdade do seu coração. Todos os outros grandes homens de Deus, Daniel, talvez 70 anos inteiros na Babilônia. É um deserto. É um deserto. Jesus, o próprio Filho de Deus, antes de entrar no seu ministério, a gente gosta de lembrar dos 40 dias no deserto, mas a gente nunca lembra os 30 anos, onde era Deus em carne que não fazia nada, sendo forjado e aprendendo pelas coisas que sofreu. Hebreus capítulo 5, versículo 8. O próprio Filho de Deus aprende a obediência pelas coisas que sofre. O apóstolo Paulo, todo mundo lembra da gloriosa história da estrada de Damasco, não é? Ele vê Jesus, cai em terra, fica cego 3 dias, experimenta cura sobrenatural. E sabe o que acontece? Depois daquilo, 14 anos no deserto da Arábia, que é onde está o Monte Sinai, para reformar e reformular toda a sua teologia, e então poder voltar para Jerusalém, se apresentar para os apóstolos e mostrar para eles o evangelho que ele havia recebido. O próprio melhor amigo de Jesus, João, viveu anos de paz, plantando as igrejas na Ásia, mas no fim da sua vida, preso, condenado, exilado, e lá no contexto de prisão, ele recebe a revelação de Jesus Cristo, o livro de Apocalipse. Queridos, Deus guarda os seus melhores segredos para os seus melhores amigos. E os melhores segredos são contados no deserto, na fornalha. João Batista não foi diferente, só que ele teve pai e mãe de verdade, que mudaram-se para o deserto de maneira objetiva para que ele pudesse crescer em sabedoria e graça diante do Senhor. Ele crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até o dia em que havia de se manifestar a Israel. Lucas capítulo 1, versículo 80. Queridos, o deserto não é um lugar onde a gente fica lá, Deus, que prova, me tira logo daqui. Não. O deserto é o lugar de encontrar Deus. Deus conduziu a nação de Israel de volta ao deserto no livro de Oséias, e ele fala o seguinte: lá eu lhe falarei ao seu coração. Enquanto a gente vê o deserto como uma estação ruim, a gente nunca vai aproveitar aquilo que realmente o deserto realmente traz. E Deus está convidando para você que mora aqui em Uberlândia, se mudar para o deserto sem ter que mudar de cidade. Se mudar para o deserto significa abraçar um estilo de vida
de jejum e de oração, e de profundidade na palavra, e de cortar as distrações da sua vida, para que você possa se focar em crescer e se fortalecer no Espírito. O deserto não significa um lugar árido, o deserto significa uma vida de quebrantamento voluntário, onde você se põe porque quer, na posição correta, onde Deus derrama mais. Queridos, Deus não tem favoritos, mas Deus tem pessoas que o preferem, além de outras coisas. Deus vai derramar sobre qualquer pessoa que se posicionar. Deus vai tornar em um amigo qualquer pessoa que se posicionar para ser. Deus não tem escolhido preferidos, mas tem pessoas que preferem Deus. E essas pessoas se aproximam de Deus. E a palavra de Deus diz que se nós nos aproximarmos de Deus, Ele se aproxima de nós. E se alguém se aproxima de Deus, precisa ser por meio da fé e não por meio do conforto. Porque a fé é a certeza das coisas que não se vê e a garantia das coisas que se espera. E todo aquele que tem fé precisa acreditar que Deus recompensa aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11. Amigos do noivo, querido, não é uma conferência para você vir aqui, pular, deitar, rolar, babar e ir embora, tirar uma foto e botar na internet. É um convite para você perder e abandonar a sua vida e ver o que acontece daqui 10, 15, 20 anos. Todo mundo está em busca de uma fórmula de como fazer a igreja virar, como fazer as coisas acontecer, como fazer o ministério acontecer. Qual que é o pulo do gato do ministério? Querido, não existe o pulo do gato. O caminho sempre foi jejum, oração, palavra, deserto, repete. Jejum, oração, deserto, palavra, repete. Até que chega o dia onde Deus nos dá alcance. E no dia que Deus nos der alcance, se um dia Deus te der alcance, porque nem todo mundo que morou no deserto teve alcance. Se um dia Deus nos der alcance, nós não devemos nos corromper e nos vender para o sucesso ministerial. Sabe qual era a tentação de João? A tentação de João era ver aquele monte de fariseu, saduceu, levita, soldado e pessoas normais indo até o deserto para ouvir ele pregando e falando assim: cara, se eu mudasse o meu avivamento para um lugar estratégico lá em Jerusalém, cara, eu ia ter muito mais impacto. Mas aqui ele ia sair do deserto e ele ia perder a fonte do poder e da revelação. A tentação, querida, é quando a gente tem impacto, se mover para aquilo que nos dá mais impacto e nos posicionar para que a gente possa continuar crescendo. Mas a gente precisa entender que, como amigo do noivo, o nosso papel é ser fiel. Quem dá o impacto é Deus. Quem aumenta o alcance é Deus. A nossa parte é só repetir o que a gente ouve e vê. Se você repetir com fidelidade, Deus pode te dar alcance. E se Deus te der alcance, não se mude para se promover. E não se mova, porque em outro lugar você pode alcançar ainda mais. Acredite que quem dá o alcance é Deus. E tudo que você precisa fazer é permanecer fiel. João não se mudou para Jerusalém. Imagina, ele falou: cara, são multidões vindo aqui, eu posso facilitar para o povo. É muito mais fácil uma pessoa ir para lá do que toda essa multidão vir aqui. E você precisa entender, se você já foi em Israel, Jerusalém é uma cidade ok, legal. Mas quando você sai dela, é um deserto horripilante. Agora imagina fazer isso a pé, que a gente faz num carro com ar-condicionado, num ônibus, deitado assim, com Wi-Fi. Não, imagina você pegar tudo que você tem, mulher, criança, filho, papagaio,
Fala, não, vamos lá ouvir o João. Ah, é pertinho, uns 2 dias de caminhada a gente chega. E aí você chega lá no deserto, não tem absolutamente nada. E tudo que tem é o fogo de Deus na voz de um mensageiro. Multidões se mudavam, multidões corriam. Sabe, enquanto a gente está tentando promover e impulsionar as nossas coisas com dinheiro em mídias sociais, Deus deseja levantar mensageiros que a sua palavra contém fogo. E quando eles abrem a boca, uma multidão se desperta. Uma multidão se prepara, porque Jesus está voltando. Essa é a finalidade de Deus preparar esse tipo de mensageiro. Mas Deus não vai dar os segredos da sua amizade para as pessoas que querem usar isso para o benefício próprio. Você lembra o que eu falei ontem? O amigo do noivo, ele precisa lidar com a noiva, sabendo que ele está lidando com a mulher dos outros. Ele tem que sair de cena. Por isso que João fala, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Não é porque, isso não é uma letra bonita do Davi Fernandes, não. Degman Marques, né? Degman. Não, isso é o lema de vida do amigo do noivo. Que ele cresça e que eu diminua. Queridos, tem tantos pontos que a gente poderia entrar e abordar, mas eu estou querendo ressaltar para você que esse tipo de coisa não acontece num fim de semana. Mas se você dedicar a sua vida, se você fizer disso o seu destino, você vai se tornar um amigo. Você vai se tornar um mensageiro. Sabe, não é vanglória nenhuma, mas eu estou falando tudo isso sem uma nota aqui na minha Bíblia. Eu acabei de trocar a minha Bíblia, porque eu comecei uma leitura bíblica nova nesse ano, e eu abandonei a minha Bíblia de 20 anos. Dói muito meu coração. Ela ficou em casa, primeira vez que eu viajo sem levar ela comigo. Já rodou o mundo inteiro. E hoje eu estou falando isso, sabe, sem uma nota. Eu não estou lendo uma referência, não estou olhando os pontos do meu esboço. Eu estou falando de algo que é a minha história, 20 anos também. Eu estou desafiando vocês num caminho que eu entrei quando eu tinha 18 anos de idade. Hoje eu tenho 38 anos de idade. Sabe, esposa, 2 filhos e uma comunidade de discípulos. E essa é a minha mensagem. E Deus está dando um pouco de alcance para isso, porque eu acredito que agora é uma hora urgente, que nós precisamos aproveitar esse tempo de paz que nós ainda temos, antes das coisas começarem a ser abaladas de um jeito muito mais intenso. Lembra que eu falei, nunca mais vai ter um ano mais fácil do que 2020. Se prepare, querido. As coisas vão se intensificar. E nós precisamos preparar os nossos corações e nos preparar enquanto mensageiros, para preparar amigos do noivo. Preparar pessoas que se preparam e que preparam as pessoas ao seu redor. Para a gente concluir, João, ele ficou escondido no deserto décadas, ok? Provavelmente perto dos seus 30 anos, ele aparece pregando. Seu ministério dura mais ou menos um ano e meio. E ele é curto, sem milagres. E ele tem um detalhe muito importante, porque ele pregava uma mensagem repetitiva. Não era muito enfeitado o que João falava. Era basicamente arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E se alguém perguntasse alguma coisa para ele, João ia falar assim, muda isso, se arrepende nisso, abandona isso, para de roubar os outros e não ache que você vai para o céu porque você vem para a igreja. Porque na verdade você é uma raça de víbora. Sabe o que é raça de víbora? Filho do diabo. Porque sabe quem é a serpente, não é? Ok. É uma mensagem meio dura, não é? É uma mensagem assim, meio não tão legal e que não arregimenta tantos seguidores. Mas a questão é que quando a mensagem tem fogo nela, as pessoas sabem discernir o que é real e o que não é real. As pessoas sabem onde que está aquilo que é de verdade
E as pessoas sabem o que é teatro que acontece nas plataformas por aí. A mensagem dele era repetitiva. A mensagem dele era: arrependei-vos, prepare a sua vida, porque está vindo alguém depois de mim que é muito maior do que eu não sou digno nem de desamarrar o chinelo dele. E ele vem para batizar vocês com fogo, porque eu estou batizando aqui com água. Ele vem para batizar com fogo, e não é fogo pentecostal de cair no chão e ficar falando em língua estranha, não. É de fogo de condenação eterna. E ele tem uma pá na sua mão para pegar todo mundo que está cortado e jogar na fogueira. Esse era o tipo de mensagem de João. Multidões o seguiam. E a gente costuma pensar, sabe, nossa, que mal-humorado, né, João? Não. João era cheio do Espírito Santo e cheio de alegria desde o ventre da sua mãe. Ele pregava a partir de um lugar de confiança e de alegria, porque ele tinha esperança de que a sua palavra voltaria com efeito e prepararia um povo bem disposto para o Senhor. Os mensageiros, amigos do noivo, que preparam uma geração para a segunda vinda, eles precisam também abraçar mensagens difíceis. E eles precisam voltar a chamar pecado de pecado e não passar a mão na cabeça de alguém que tem um dízimo grande. E não passar a mão na cabeça de alguém que está chegando para a igreja e eu preciso que a igreja cresça. Os amigos do noivo, eles falam a verdade, doa a quem doer, custe o que custar. Eles não têm nada a perder. Não se trata deles, se trata dele. Se trata do noivo. João, ele era esse tipo de mensageiro. Só que quando os autores bíblicos vão dizer quem que é João, quando a gente ouve ele, parece que a gente está ouvindo, sabe, um velho pregador do passado. Lucas e Mateus, né, ambos nos capítulos 3 dos seus evangelhos, falam que João era aquilo que dizia o profeta Isaías: a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então, o discurso e a mensagem e a vida de João se confundia com a própria palavra profética das Escrituras. João soava como Isaías. João soava como um profeta verdadeiro. Jesus, em Lucas capítulo 11, em Mateus capítulo 11, ele vai falar: João é aquele de quem o profeta diz: eis que enviarei adiante de mim o seu anjo. E ele cita Malaquias capítulo 3, versículo 1. Ou seja, João, ele não parecia um outro pregador na moda, senão ele parecia com a própria mensagem profética que os profetas que vieram antes dele carregavam. João e a sua vida e a sua mensagem se confundia com aquilo que Deus já estava falando por meio dos profetas. Para nós sermos amigos do noivo, a gente também precisa deixar que a nossa mensagem pare de soar com outros pregadores legais que tem por aí e se alinhe com aquilo que os profetas que vieram antes de nós falaram. Nossa, quando esse menino fala, parece com Joel. Quando esse menino canta, parece Débora. Quando esse rapaz proclama, eu lembro de Abacuque. Só que quem é Joel, quem é Débora, quem é Abacuque? Sabe, se a gente não tem familiaridade com aquilo que Deus já falou, certamente a gente não vai conseguir absorver aquilo que Deus deseja falar agora. Nós precisamos voltar ao Evangelho completo e voltar ao poder da mensagem profética e apostólica, assim como João. João, ele não tinha uma boa ideia, ele não tinha uma boa mensagem, ele repetia uma mensagem eterna.
ele repetia aquilo que já havia sido dito anteriormente. Ele era apenas a voz que clamava no deserto. E queridos, para a gente encerrar e concluir essa sessão de agora, quando Jesus vem, Jesus recruta discípulos de João. João estava fazendo discípulos no deserto. Ele não estava criando uma carreira solo ministerial. Ele estava fazendo discípulos e vivendo uma vida normal em família. Mas quando Jesus vem, Jesus podia contar com os seus discípulos. Os irmãos João e Tiago, os filhos do trovão, Boanerges. Sabe quem que eles eram? Eles eram discípulos de João Batista. E Jesus os recruta para a sua equipe apostólica, porque João havia feito um ótimo trabalho, fazendo discípulos. Sabe, nós precisamos entender, nós precisamos abraçar o processo da igreja, sabe, de formar discípulos e de preparar pessoas com quem Deus pode contar, pessoas com quem Deus pode usar, pessoas que Deus pode liberar poder e autoridade. Muitas vezes não vai ser através de nós, talvez vai ser através dos nossos filhos. Muitas vezes não vai ser através de nós, vai ser através dos nossos discípulos. Mas ninguém sabe, ninguém lembra. Quem já viu uma mensagem aqui em Atos capítulo 11 sobre Ananias? Não aquele que morreu porque não deu dízimo, o outro que curou Paulo. Alguém sabe? Já ouviu uma mensagem sobre o Ananias? Não, ninguém prega uma mensagem sobre Ananias. Só que se não fosse Ananias, não tinha Paulo. E se não fosse Paulo, você não estava nem sentado aqui, porque a gente ainda ia ser uma seita dentro do judaísmo. Mas Ananias, ele fez discípulos e ele preparou pessoas que foram muito mais além daquele do seu alcance. E a gente nem lembra que ele existiu, mas se não fosse ele, não haveria Paulo, que a gente lembra todo dia que existiu. Então a gente precisa abraçar o processo de se tornar amigo do noivo e de preparar pessoas que Deus pode usar. Amigos do noivo surgem no meio de uma família que funciona, tanto espiritual quanto natural. Amigos do noivo são forjados no deserto. Amigos do noivo têm uma mensagem desafiadora, repetitiva e que não tem medo de ser julgado e condenado pelas pessoas. E amigos do noivo estão preparando outros que Deus pode usar e despertando toda uma geração para que Jesus possa voltar e encontrar um povo pronto. Amém? Fique de pé no seu lugar. Quero orar por você. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Jesus, Tu és a fiel testemunha. E tudo que você fala é verdade. Nós amamos e abraçamos aquilo que Tu tens para nós. Nós pedimos, levanta no nosso meio amigos para você mesmo. Levanta os amigos do noivo, pessoas que vão entrar para o deserto e que vão se dedicar ao Senhor de todo o coração. Levanta mensageiros proféticos. Levanta pessoas que vão adornar e preparar a sua noiva com atos de justiça. Deus, capacita homens e mulheres para constituir famílias que glorificam o Teu nome. Senhor, posiciona os pais, posiciona as mães, posiciona os filhos e levanta uma família sacerdotal. Levanta famílias que glorificam o Teu nome.
Pai, eu oro pela graça que o Senhor liberou sobre Zacarias e Isabel, sendo liberado sobre nós, para que nós possamos criar uma comunidade onde João e Joana Batista podem nascer, podem crescer e se desenvolver. Pai, eu oro por novos mensageiros proféticos que vêm após de nós, que são muito mais poderosos do que nós. Deixa a gente criar e formar discípulos para você, pessoas que você pode usar. Deus, coloca no nosso coração e na nossa boca uma mensagem repetitiva e ousada, que glorifica o teu nome, que chama o povo para o arrependimento, que santifica a tua igreja, que adorna a igreja com vestes de justiça, com linho fino, puro e resplandecente. Senhor, nós queremos amar o dia da sua vinda, queremos apressar o dia do seu retorno. Volta logo, Jesus. Nós queremos preparar para ti um lugar entre nós, onde você pode habitar. Volta logo, Jesus. Nós queremos preparar para ti um povo bem disposto, um povo que te ama, um povo que te obedece. Em nome de Jesus.